Olá, muito boa noite. Opa, já ligamos aqui. Muito boa noite para você, mais um Bora Talk Podcast aqui na Fusão TV com o nosso amigo Juliano. E aí, Juliano, tudo bem com você? Beleza, guri? É isso aí, terça-feira, hoje dia 9 de agosto de 2022. E aqui do meu lado, meu sempre parceiro de bancada, todas as terças está aqui comigo, estamos eu com ele aqui, Hélio dos Santos. E aí, Kel, tudo bom? Terça-feira fria, chuvosa em Curitiba, né? Mas nós estamos aqui no Bora Talk, continuando, aumentando a audiência e vai ser massa hoje, de novo, né? Sempre uma aventura, sempre uma alegria. A diferença do podcast pro programa de rádio, programa de televisão, é isso aí, é que é uma conversa, é um bate-papo, né? As pessoas estão acostumando, estão pegando o jeito, nós também, né? Nós estamos aqui aprendendo todo dia. E hoje vai ser... Fala do nosso convidado de hoje. É isso aí, já vamos falar aqui do nosso convidado de hoje. E lembrando, né, que temos a nossa enquete hoje, que lançamos ontem nas redes sociais. Inclusive está sendo transmitido, além do nosso canal no YouTube, Bora Talk Podcast, também está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, pelas duas páginas do programa, mas ali pelo nosso perfil também. E com algumas inserções aí no Instagram também. Você que está no Facebook, quiser assistir aí na sua Smart TV, é só ir ali para o YouTube e digitar Bora Talk Podcast. E hoje a nossa enquete de hoje é, como esse aqui é um canal voltado para a massa, mas também é muito voltado também para os cristãos, né? Sejam eles evangélicos, católicos, enfim, a nossa pergunta de hoje é: pode um cristão ter uma ideologia política, sim ou não? Responda aí qual é a sua opinião. No final daremos a nossa opinião também. Deus abençoe a sua vida. Pastor Paulo era para estar aqui com a gente também, porém o Uber que ele estava vindo se envolveu num acidente ali, e sabe como é que é acidente, né? Na chuva ali, e aquele demora, ele não vai conseguir chegar a tempo, mas virá numa próxima vez. Então, quem está conosco hoje aqui é ele, o deputado federal, filho do grande Reinhold Stefanes, não sei se falei certo, Reinhold Stefanes, né? É um político tradicional aqui do nosso Paraná, e hoje veio o Júnior, né? Reinhold Stefanes Júnior. Boa noite, doutor Stefanes. Boa noite, Kel. Boa noite, Wellington. Boa noite, Juliano. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, que é bom, que é ao vivo, que é sem improviso, que as coisas acontecem naturalmente, viu? E tem muita coisa para falar. É isso aí, muita coisa para falar hoje. E lembrando, você que está com a gente, já está com a gente aqui, seja pelo YouTube, ou seja pelas redes sociais, fique com a gente, porque nós temos muito para conversar. Este é um ano eleitoral, não é mesmo? Então, fique aí com a gente, que com certeza vai ser muito bacana o papo de hoje. Pode falar, Hélio, também. Com certeza vai ser. Se você quiser falar, fique à vontade. Com certeza vai ser legal, vai ser muito produtivo, né? Porque nós estamos num ano eleitoral, né? Ano eleitoral. Já veio aqui um vereador candidato a deputado estadual, né? Foi muito legal também. E com certeza essa noite vai ser... Vamos deixar o doutor falar bastante. A gente vai pegando aqui, vamos entrando no assunto e vamos deixar o povo também interagir. E vai ser muito bom. Isso, doutor Stefanes, começando lá pelo seu pai, nos anos 90, eu lembro que eu sempre assisti algumas coisas dele já nos anos 90, na televisão, e depois que veio a internet, né? Inclusive, a gente acha o senhor muito parecido com ele, né? Não é mesmo? Como é que... quantos anos o senhor tinha ali nos anos 90, quando o seu pai era empenhado na política? O senhor já começou naquela época, ou começou antes, ou começou depois dessa época aí dos anos 90? Como é que foi a sua inserção na política? Na realidade, eu sempre acompanhei meu pai, e claro, aprendi com ele valores e princípios, e também a gostar da vida pública. Mas ele era totalmente contra eu entrar como candidato. Contra? Contra. Eu me formei em economia na Federal, fui trabalhar numa empresa de medicina no Rio de Janeiro, a AMIL. Fiz pós-graduação no Rio de Janeiro, fiz MBA na Federal do Rio de Janeiro, estudei na Alemanha, no Friedrich Naumann Stiftung, nos Estados Unidos, em Harvard. Certo. Tem outros pós-graduações e outros cursos feitos no exterior e no Brasil, mas acabei sendo convidado pelo Jaime Lerner para ser secretário de Estado da Administração e Previdência. Certo. Ali eu criei o SAS, eu criei a Paraná Previdência, cuidei de vários planos de carreira dos funcionários públicos e tantas outras fases que tinham na secretaria, e decidi optar pela vida pública. Fui vereador de Curitiba, fui deputado estadual e agora deputado federal nos últimos 3 anos e meio, onde eu relatei projetos importantes para o Brasil, como
o COAF, muitas leis na área da agricultura, e tantas outras coisas no Congresso, na CCJ, que eu fazia parte, que é a comissão mais importante, onde você tinha um embate com a esquerda muito forte. Eu diria que a visão que eu tive lá foi muito grande, e eu via que o assunto às vezes não era técnico, era pessoas lutando por quanto pior, melhor. Eu diria que eu apoio o governo do presidente Bolsonaro pelas suas propostas e pelo seu caráter. E eu vi no Congresso um radicalismo muito grande contra o presidente. Eu acho que nenhum presidente pegou o que o Bolsonaro pegou. Ele pegou não só a pandemia e agora a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que prejudicou o mundo todo com os preços do petróleo, mas além da estiagem que houve no Brasil, a maior do século, mas esse ódio do bem que eles chamam, sim, é um absurdo, prejudicando, lutando contra as propostas para buscar o país. E o país, com toda a dificuldade que teve, hoje é o país no mundo que mais cresce. O PIB do Brasil vai crescer 2% esse ano, o mundo está entrando em recessão, nós estamos com milhões de carteiras assinadas positivamente no país, ou seja, o emprego está voltando. Agora, hoje começou a se pagar o novo Auxílio Brasil de R$600 foi hoje, né? Para 20 milhões e 200 mil brasileiros. Isso dá famílias, né? Isso dá 57 milhões de pessoas. São 900 mil caminhoneiros que receberam R$1.000. Os 2 meses, julho e agosto, pago agora também na conta deles, porque foram muito afetados com a questão do preço dos combustíveis. Os taxistas também são centenas de milhares. E durante a pandemia, que o pessoal da esquerda atacava o presidente, nós votamos no Congresso muita coisa para minimizar, porque eles queriam quanto pior, melhor, né? Então eles lutavam para fechar o comércio, a economia a gente vê depois. As pessoas perdiam o emprego, o empresário que não quebrava ficava endividado. Mesmo assim, com toda essa dificuldade, nós aprovamos a prorrogação de prazo de pagamento de impostos, diminuição de carga tributária, recursos para que os estados e municípios pagassem a folha de pagamento, porque com a pandemia e com aquele fecha o comércio, fecha tudo, não havia arrecadação para se pagar a folha. Os estados e municípios não pagariam a folha nem o custeio. Foi o governo federal que deu, no ano de 2021, 2020, o dinheiro para se pagar até a folha que os estados não tinham dinheiro para pagar. Não só, também o pessoal usa a palavra genocida. Esse pessoal da esquerda é muito, eu diria que a palavra mais correta é nojento. Eu diria que o presidente Bolsonaro não só fez o melhor para o país no mundo, percentualmente, vacinou 98% da população adulta. É o país que mais vacinou no mundo. Nós temos 230 milhões de habitantes. Não faltou dinheiro para se contratar médicos. Não faltou dinheiro para se comprar medicamentos. Não faltou dinheiro para se montar hospitais de campanha. E muita gente desses esquerdopatas roubou dinheiro na pandemia, desviou dinheiro da saúde. Não faltou dinheiro para comprar vacina. E chegou a centenas de milhões de vacina. E ele fez uma infraestrutura no país que realmente, a nível mundial, foi um exemplo. E eu diria que a sua equipe econômica também conseguiu garantir empregos. A gente, claro, teve, como todos os países do mundo, teve uma queda no PIB, e logo em seguida recuperou-se. E hoje nós estamos melhor do que estávamos antes da pandemia. E nós aprovamos muitas leis no Congresso, muitas das quais eu participei como membro efetivo da reforma da Previdência na comissão, a reforma da administração, que ainda não foi o plenário, mas foi votado na comissão. Nós votamos a lei da cabotagem no Brasil, nós votamos o marco do saneamento no Brasil. Isso vai gerar bilhões de investimento no saneamento, porque o sul do país ainda há uma boa infraestrutura de saneamento. Mas no norte e nordeste tem lugares que tinha 0 ou 20%. E agora veio muito investimento nisso. E você investir em saneamento, investir em saúde. Nós votamos o novo marco ferroviário no Brasil. Só para você ter noção, nesses 3 anos e meio do governo Bolsonaro, 13 mil quilômetros de ferrovias foram instaladas no Brasil. Tem 165 bilhões de investimentos programados em 49 novas ferrovias no Brasil. Sim. Isso você pode olhar em qualquer coisa. Transposição do Rio São Francisco, uma obra que sempre teve problemas, que nunca acontecia.
agora está pronta. E milhões de nordestinos estão tendo água em casa. Está acabando com aquela indústria dos carros-pipas no Nordeste. Ou seja, na área de infraestrutura o Brasil avançou muito. Portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, muitas leis estruturantes foram votadas no país. Muitas leis foram votadas para se combater a dificuldade que a pandemia gerou a nível mundial. Com a esquerda jogando contra, querendo pior quanto melhor para o país. Eles queriam pior mesmo para nós. Nós votamos muitas leis e muitas reformas que vão modificar o Brasil para o futuro. Por isso é que mesmo com essa dificuldade a nível mundial, há uma previsão de que a Europa entre em recessão, que os Estados Unidos entrem em recessão, o Brasil continua crescendo. Porque a gente fez essas leis estruturantes, das quais eu tenho orgulho de dizer que eu fui relator de algumas, que na parte técnica debati esses assuntos e fiz emendas em várias delas. E também, eu diria que os ministros que o Bolsonaro teve a escolha, sim, tanto do Paulo Guedes na economia, o Tarcísio, que eu espero seja governador de São Paulo, porque é um grande homem público, fez na infraestrutura, o Rogério Marinho, no desenvolvimento regional, a própria ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e agora o Marcos Monte. Todos os ministros eram capazes e fizeram um grande trabalho no país. Então, eu vejo o país hoje crescendo e desenvolvendo contra toda essa situação mundial e contra essa briga interna, onde você não tem mais um jornalismo da grande mídia sério. Eles perderam a credibilidade. Eles fazem hoje campanha para o Lula. Lula chega e fala assim, eu vou cercear as redes sociais. Pode fazer isso. Nós não vamos nem tratar do assunto, divulgar. Eu quero voltar ao imposto sindical, que é 7 bilhões por ano, mais ou menos, e que o trabalhador tinha descontado seu salário um dia do seu trabalho, e que era usado para contratar pelegos, para você financiar o MST, invadir terras, há tanta coisa ruim. Quer voltar com isso? Ele quer implantar a ideologia de gênero para crianças, o que não faz o menor sentido. Qualquer um pode ser o que for na vida, mas você não tem que começar com as crianças com esse assunto. O senhor tocou agora num assunto aí, na questão, por exemplo, quero te perguntar, porque assim, eu fiz a 4ª série, eu sou muito curioso, e aí consegui... Eu sou um artista, eu sou compositor, cantor e tal, eu estou aqui com o Kel. Sou muito curioso. Não estudei, como o senhor estudou em Harvard, o senhor estudou na Alemanha, então o senhor pode me ajudar, pode me responder. Aí eu pesquisando nessa minha curiosidade na internet, né, que abriu esse leque pra gente, que a gente não vai só para a escola sentar lá na educação brasileira, na escola brasileira, né, igual estão querendo fazer agora, e outras coisas que eu imagino que já fizeram com a gente durante a nossa infância e adolescência. Eu tenho 43 anos de idade. Na minha época até que a escola era até um pouquinho... Mas aí tem uma discussão, eu descobri que tem uma discussão na internet do falecido Olavo de Carvalho. Eu comecei a acompanhar ele, o Ítalo Marcilli, e vi umas conversas que eu nunca tinha ouvido, por curiosidade, não porque eu sou um cara muito inteligente, estudei. Aí eles falam sobre o Olavo de Carvalho e falam sobre o Paulo Freire. É tudo isso mesmo, porque, cara, eles colocam o Paulo Freire e aí a pessoa que não estudou, que não entende, se você pega tudo isso, você fica... Eles colocam o cara como né, lá fora ele tem todo esse reconhecimento. Paulo Freire acabou com a meritocracia. É isso mesmo? Não existe provas, não existe... É um conceito que é quase que largado as coisas. Eu diria que a meritocracia é fundamental em qualquer coisa na vida. A pessoa que estuda, que progride, a pessoa que tem disciplina, essas coisas eles eram contra e são contra. E isso ali já é a esquerda, então, já, né? Ali já Isso atrapalha muito a educação. Eu diria até que ele era bem intencionado, mas isso, na verdade, prejudicou muito a educação. Prejudicou demais a educação, a qualidade da educação. Mas eu diria que agora, aqui o Paraná, o Ratinho implantou centenas de escolas cívico-militares. Você vê o resultado delas em função da disciplina, em função da exigência, da meritocracia. Muda muito a qualidade, o resultado e a vida das pessoas que lá participam. Eu vejo que eu frequento bastante vários municípios do Paraná, o quanto o pai que tem um filho na escola cívico-militar
está feliz. E a criança também. Sim. Está aprendendo mesmo. Está aprendendo, tá sendo ela está educado crescendo. É como no meu tempo tinha moral e cívica. A escola, hoje, as escolas tradicionais perderam isso e agora estão voltando. E nisso o governador Ratinho Júnior fez muito bem. É claro que o sindicato dos professores é contra, né? Porque esse é o mal, né? Nós temos uma situação muito ruim com essa briga que eles têm de fazer tudo sectarismo, de lutarem para PT na escola. Não é mais um sindicato, é quase que um partido político. É muito jogo de interesse. E defender socialismo, defender comunismo, algo que não deu certo no mundo todo, que só prejudicou as pessoas, que acabou com a liberdade, que gerou mortes. Ainda tem gente hoje defendendo esse tipo de ideia, que não deu certo. Eu acho que todos nós queremos o bem de todo mundo, mas o caminho não é o comunismo ou o socialismo. Só gera ditadura, mortes, empobrecimento, e parece que eles talvez sejam fracassados e querem que todo mundo perca o que tem. Eu acho que é mais ou menos a ideia que eu vejo hoje dessa esquerda. Será que por causa disso assim, desse sistema da escola e da falta de educação mesmo, da educação defasada, que faz o brasileiro, não vou dizer, não vou generalizar, mas faz o brasileiro ser tão influenciável assim, ao ponto de ser enganado, porque não é possível, cara. Tem coisas que estão tão claras, não tem como você chegar mas tem gente que defende, que fala, não é assim, aqui. Eu vi alguns deputados tentando aprovar a escola sem partido. E tem que fazer isso mesmo, porque hoje eles transformaram, infelizmente, nossas universidades públicas, principalmente, em partidos do PCB, PCdoB, PSOL e PT. Os dirigentes das instituições públicas brasileiras, infelizmente, são todos quase ligados a esses partidos e querem implantar no jovem essas ideias que são erradas, que não deram certo. Infelizmente, você vai às vezes na universidade pública, está tudo pichado, o pessoal está sem roupa, tem sempre essas coisas assim malucas de sexo aberto. Cada um tem a sua opção de vida, mas ali é lugar de ensino, é lugar de tranquilidade. E eles transformaram quase que em partidos políticos as universidades públicas. O que não faz. Eu estudei na Federal. Eu fui, quando jovem, uma pessoa que com nosso grupo ganhou centro acadêmico, descia da Federal, fazia política estudantil. Mas essas coisas não fazem sentido de serem quase que uma... Quem não é de esquerda lá dentro é hostilizado. Você não tem a pluralidade na universidade, e você tem hoje, na verdade, querendo que as pessoas sejam contra Bolsonaro, contra quem defende a liberdade econômica, contra quem defende a família. Não faz sentido. E assim, eu acho... E é caro a universidade, viu? Sim. Porque uma universidade privada, normalmente, o custo por aluno é metade ou menos da universidade pública. Se você vê quanto custa um aluno de medicina na Federal, custa o dobro na PUC. Custa o dobro do que na PUC. A PUC é bem mais barata. Só que na PUC você tem que pagar do teu bolso, lá a sociedade paga através dos impostos. Então, era mais fácil, às vezes, dar 2 bolsas na PUC do que ter um aluno na universidade pública. A gente tem que pensar muito nisso. O senhor acha que com esse negócio da internet ter aumentado, por exemplo, o Bolsonaro, boa parte dos eleitores dele, porque a Globo, eu quero chegar na Globo, entendeu? A Globo sempre manipulou muito isso, né? Todo mundo foi manipulado pela Globo na questão do voto. Ninguém nunca enfrentou a Rede Globo como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez isso antes da eleição e teve o pulso de manter isto. E, na realidade, não é só a questão financeira do governo não botar mais publicidades na Rede Globo que fez com que eles diminuíssem de tamanho. Eu acho que a credibilidade deles de fazerem sempre matérias tendenciosas. Sim. E também da própria redes sociais. Eles perderam o poder. E com isso, o povo começou a perceber, as pessoas, né, puderam ter a liberdade de ter informações sem o vício de origem. E isso fez com que eles hoje diminuíssem muito. Ainda, claro, são a maior empresa de comunicação do país, mas estão fadados a virarem um pó daqui a pouco, se não mudarem de atitude. Porque eles hoje são tendenciosos, manipuladores e não dizem a verdade.
E as pessoas sabem disso. Verdade, sempre quando a gente assiste um jornalismo da Globo, seja na TV ou por meio impresso ou pela internet, a gente assiste sempre com uma ressalva, sempre com o pé atrás, né, porque a gente sempre sabe que tem alguma coisa ali, algum engodo por trás, né, daquilo que eles estão falando ali, não é mesmo? Eu vejo as matérias dele às vezes. Nós estamos tendo nesse mês deflação. Deflação. Vamos dizer, a deflação o que é? É, na verdade, a correção dos preços. Você teve o preço diminuiu de valor. Sim. O preço que você vai pagar na carne, se foi R$5, vai ser R$4,50, por exemplo. Então, houve deflações. Gasolina que estava 8, agora está 5. Então, houve deflação nos preços da energia elétrica, muitas coisas, a inflação foi negativa. Aí eles colocam assim, porque foi algo muito bom. Houve a deflação de 0,68, mas isso não vai continuar. Eles sempre querem transformar uma matéria boa em negativa. Sim. Porque eles acham que com isso as pessoas não percebem e pensam mal do governo. É uma loucura esse tipo de jornalismo. Eles pegam uma notícia, o PIB do Brasil vai crescer 2%, o que é maravilhoso. A agricultura está pujante, a indústria está pujante, a parte de turismo está pujante, tudo pujante. Mas agora nós vamos ter uma nova crise mundial e vai voltar a termos problema. Eles sempre querem dizer que a coisa é boa, mas não é tão boa, para não deixar que o governo Bolsonaro receba algum crédito do que está acontecendo. E não estão conseguindo. Eu disse aqui, há um tempo atrás, que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E vai ganhar porque ele é franco, porque ele é honesto, porque ele faz com que as coisas no Brasil aconteçam. Nós estamos numa revolução econômica no país, uma revolução de infraestrutura, e não fazendo com que as pessoas sejam manipuladas. Por isso o Bolsonaro vai ser eleito no primeiro turno, eu tenho certeza disso. Amém. Amém. Inclusive, não sei se o senhor ontem viu uma parte do Flow Podcast, onde o presidente esteve, né, lá com o Igor, e foi incrível porque ali na transmissão ao vivo, né, ele teve mais ou menos o dobro, né, da audiência que teve o Lula no outro podcast concorrente, o Podpah, há 3 meses atrás. Né. O Lula, neste exato momento, ele está com 9 milhões de seguidores, de views nesse vídeo do Podpah de 3 meses atrás. Só que o Bolsonaro era de manhã, hoje ele já está passando os 7 milhões. A essa hora, com certeza, já deve ter passado a audiência que o Lula teve de 3 meses atrás, desde aquela época até hoje, 3 meses, né? E o Bolsonaro ontem, né? Inclusive a Anitta esteve num outro podcast no mesmo horário. Eles fizeram, parece, de propósito, né? Podcast Virgínia, e ela esteve lá e falaram assim, vamos estar no mesmo horário que o Bolsonaro, tipo assim, uma queda de braço para ver quem ganha, chamou o povo deles, vamos lá, porque é uma questão de honra, não sei o quê, né? Sei que no momento que eu estava assistindo ali, o Bolsonaro estava com, o programa estava lá com 600 e poucos mil pessoas assistindo em tempo real, e o dela lá 100 e poucos mil, tipo assim, né? Então, o que a gente vê, eu estava vendo até, inclusive, se for uma questão de rede social, que hoje está uma disputa ali para ver quem que tem mais e tal, o Bolsonaro, o canal dele oficial no YouTube está com mais de 3 milhões de inscritos, enquanto o Lula está com, não sei exatamente quanto, mas bem menos. 300 e poucos mil. 300 e poucos mil contra 3 milhões e pouco. Então, e o que a gente vê assim também nas ruas, isso você reflete nas ruas, quando o presidente Bolsonaro sai para qualquer lugar, é aquela multidão, né? Mesmo se repetindo o fenômeno de 2018, né? Acharam que dessa vez não seria, mas está sendo igual, né? Quando o presidente sai às ruas, já do outro lado, quando ele sai, muitas vezes tem até medo, ali, né? Que nem aconteceu, até que teve que se esconder. Então, as enquetes, como diz assim, as pesquisas, né? As pesquisas estão mostrando uma coisa que não está se mostrando a realidade nem... Eles já estão arrumando as pesquisas, viu? Porque as pesquisas davam uma diferença grande, agora o Bolsonaro já está encostado e algumas o Bolsonaro já está ganhando. Porque está chegando perto da eleição, faltam 50 e poucos dias para as eleições. E como eu disse, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E por falar em Anitta, ela fez eu vi há um tempo atrás, ela dizendo assim,
Lula, eu estou dando apoião para você, libera as drogas. Libera aí. Essa é uma pauta da esquerda que é uma vergonha. É só você ir numa casa de apoio a pessoas que têm dependência química para você ver o sofrimento que é da família, da pessoa. Isso gera mortes, isso gera assaltos, isso gera violência. O custo para a saúde é gigantesco, a parte psicológica se acaba. E nós estamos falando de milhões de pessoas que têm problemas com a dependência química. E, além disso, o maconheiro parece que não percebe que ele, ao comprar a droga, ele está financiando crime, né? Tráfico de droga, está financiando bandidos de todas as espécies, porque hoje são 34 facções criminosas no país, que se tem notícia, que dominam a venda da maconha, do crack, da cocaína, e essas pessoas vão e compram a droga sabendo que muita gente vai morrer em função disso. Não morrer só por causa da doença, da dependência química, vai morrer também porque isso está financiando o roubo, a violência, a briga territorial que existe entre os traficantes, tudo em função do maconheiro ou daquele cara que usa cocaína ou crack e que compra isso. Então as pessoas não têm noção, a Anitta acho que é fora da realidade, para querer, junto com a esquerda, propor a liberação desse tipo de substância, que é um mal muito grande para a sociedade e para quem se tornou usuário dela. Mas é a mais pura verdade, como o senhor estava falando ali, né? Hoje em dia não é considerado crime, né, a pessoa consumir, né, a substância. No caso, porém, a pessoa está contribuindo, né, com o crime, né? Então se torna crime mesmo que indiretamente, não é mesmo? Porque, como eu disse, o usuário, o maconheiro, ele financia os bandidos ao comprar essa droga. Porque é com esse dinheiro que eles usam para comprar armas, é esse dinheiro que eles brigam por território, se matam gente, assaltam. É uma violência muito grande, fora do dependente químico, que também ele não vai assaltar o traficante, porque ele está armado. Ele vai assaltar a casa das pessoas comuns, invadir, roubar, vender as coisas em função do seu vício. É uma loucura o que acontece, a quantidade de vidas que são destruídas, as famílias que são destruídas em função das drogas. E você vê a esquerda querendo liberá-las. Não faz sentido. Com certeza. Inclusive, vocês estão falando agora, você e o Hélio, o senhor e o Hélio estavam falando agora sobre a educação Paulo Freire, no caso. Na época do regime militar, eles procuraram cercear a arte, no caso, ter aquela censura à arte, né, a música, a arte cênica e tudo, achando que o perigo talvez estivesse ali, e esqueceram das escolas, né? Porque enquanto isso, a esquerda estava ali formando professores, né? Muitos jovens que naquela época estavam ainda ali se formando para serem professores, para trabalhar com pedagogia, né? Hoje são esses professores, esses diretores. Eles aparelharam a educação brasileira. Exatamente. Isso é uma coisa que tem que acabar. Essa é a questão de ter militantes políticos querendo botar ideologia nas nossas crianças, é um absurdo. E o senhor tem algum projeto assim, nessa questão aí da educação também? Não, os projetos já existem. Já existem. Existe de penca sobre esse assunto. Nós temos que fiscalizar para que somente. As escolas cumpram a lei. Você vê professores em sala de aula fazendo uma verdadeira exortação ao comunismo, contra o presidente, coisa que não pode e coisa que não faz sentido. No Paraná, nós temos a questão da proibição da escola sem partido. Então, a questão mesmo é que existe um aparelhamento, a gente tem que fazer com que isso seja cumprido. Tá certo. Mas no caso, a escola sem partido, mas se for de esquerda, aí pode, né? Aí, ali nas escolas ali, infelizmente, eu tenho meu sobrinho, que até tem um vídeo nesse canal aqui, eu entrevistando ele, mora em Florianópolis, e ele foi vítima muitas vezes ali de outros alunos e até mesmo de professores, né? Pelo simples fato de ele ser considerado um jovem de direita, né? E como é que simplesmente ali é hostilizado. Qualquer jovem hoje que vai na escola e que dá a sua opinião, a sua opinião política, vou dizer assim, ou simplesmente sobre o Brasil, que não seja baseado naquilo que eles acreditam, o jovem ali é cerceado ali de muitos xingamentos e é terrível, é triste. Agora, Kel, uma coisa que está hoje muito sendo discutida é aquela carta da USP.
Carta da USP. A Carta da Democracia, que é uma carta, na verdade, a favor do Lula. E que o presidente Bolsonaro não vai assinar e não tem que assinar. Porque aquela carta não trata dos abusos do Supremo. Por exemplo, hoje ninguém ataca mais a democracia que os ministros do Supremo, alguns. O Alexandre de Moraes, principalmente. Ele prendeu jornalistas. Ele acabou com blogs por terem opiniões diferentes. Ele prendeu o deputado federal ilegalmente, que foi o Daniel Silveira. Daniel Silveira. Por um vídeo que está sendo gravado há meses, que ele transformou aquilo numa... O deputado federal, por lei, só pode ser preso por crime inafiançável e em flagrante. Ele, na verdade, prendeu por um vídeo, assim, já tinha alguns meses, dizendo que aquilo lá era flagrante quando estivesse na internet. E acusando ele de atentados contra a democracia, o que não faz o menor sentido. Por mais que ele tenha tido palavras agressivas, não podia ser preso. Mas ele fez porque, na verdade, o Daniel estava enfrentando a ele. Ele usou o seu cargo para prender um deputado federal. Alguém eleito. Não faz, é inacreditável. Então, aquela carta não trata dos abusos do Supremo. Aquela carta não trata dos abusos do presidente Lula, que ele quer implantar um regime parecido com a Venezuela, que ele diz que vai cercear as redes sociais e tantas coisas. É algo de fachada. Então, essas coisas agora estão começando a ser, através das redes sociais, desnudadas. As pessoas estão vendo o quanto é só para inglês ver, que na verdade são coisas mentirosas, são coisas políticas e tem um objetivo, que teoricamente é ajudar o presidente Lula na eleição. E às vezes você vê uma figura importante assinando ela, ou porque é um imbecil útil, ou porque está desavisado. Isso está acontecendo. Eu vi alguns empresários agora voltando atrás, assinei, mas não sabia o que estava assinando. Mas essa carta é outra coisa que a esquerda coloca para querer dizer: o presidente não vai assinar, ele não é democrata. Quem não é democrata são eles. Quem é manipulador são eles. Quem é mentiroso são eles. E felizmente o presidente Bolsonaro tem postura, tem firmeza. Porque para aguentar o que ele aguentou da esquerda, o que ele aguentou da imprensa oficial, vamos dizer, da imprensa UOL, Folha de São Paulo, Rede Globo, e todos esses grupos contra ele, tem que ser muito firme, tem que ter aquela couraça nas costas para aguentar as lambadas que leva. Porque não é fácil. Tentaram matá-lo com uma facada, tentaram prejudicar a sua família, fizeram de tudo para destruí-lo. E não conseguiram. E eu estou dizendo para vocês hoje, ele será reeleito no primeiro turno. Amém. Eu também tenho essa esperança, porém, na eleição passada, o Haddad, quem diria que o Haddad iria chegar ao segundo turno, não é mesmo? E ele chegou ao seu segundo turno, e o medo, no caso, é que talvez se o Haddad conseguir chegar ao segundo turno, né, existe essa possibilidade do Lula também chegar, com o Lula muito mais influente, vou dizer assim, sendo que o Haddad era alguém ali que todos sabem que não foi um bom... Não, as pesquisas diziam que quem não ia para o segundo turno era o Bolsonaro. Não, as pesquisas sim. Era o Bolsonaro que não ia, o Haddad ia ganhar a eleição. Tinha pesquisa em todos os cenários, o Bolsonaro perdia para todos. O Bolsonaro era aquela zebra que não ia... O pessoal ria quando ele era candidato, não tem chance nenhuma. E a pesquisa ele não ia para o segundo turno. Ele não ia. Na verdade, ele foi, e depois, quando ele chegou, ele não ganha de ninguém. O Haddad era o favorito, ele foi e ganhou. E, na minha opinião, o Brasil não quer voltar para um presidente que teve o maior escândalo de corrupção da história. Mensalão, petrolão, compra de deputados, desvio em fundos de pensões, empresas públicas roubadas, dando prejuízo para o Brasil, tudo quanto é lugar aparelhado. Não vou nem dizer nas questões econômicas, que eles não foram bem, sendo que o mundo estava em crescimento, mas eu estou dizendo nas questões morais, de roubalheira, e também dessas questões de ideologia de gênero, de liberação de drogas e tantas outras coisas nefastas ao Brasil. O que o senhor pensa sobre a urna eletrônica? Olha, eu estava na comissão
como membro titular do voto auditável. Eu votei no Congresso a favor do voto auditável. Não que eu seja contra a urna eletrônica, eu sou a favor da urna eletrônica. Acho que ela facilita o voto, acho que ela é mais rápida. Só que qual é o problema de você ter paralelo, por amostragem, 10% das urnas, com o voto sendo impresso caindo numa urna para você depois checar se o que foi transmitido e está lá computado bate com o que foi votado? Eu não vejo problema nisso. E isso não foi para frente. Nós ganhamos a votação, mas como era uma votação qualificada, você tinha que ter 2/3 dos deputados votando a favor. Nós fizemos a grande maioria, mas não os 2/3. Daí acabou não sendo aprovado. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo problema em você ter o voto auditável. Sim. O processo continua sendo através da urna eletrônica. Sim. Que, como eu falei, é mais rápido, tem toda uma simplificação nas coisas, é muito melhor. Mas eu acho que a questão de você ter uma verificação é muito bom. Eu não sou... inclusive o PT defendia isso no passado, não defende agora, porque o Bolsonaro pegou essa bandeira, eles são contra. E os países que têm a urna eletrônica estão tendo a questão a verificação depois com o voto impresso, que é muito mais seguro. Apenas isso. Não que tenha sido feito ou vá se fazer, mas é possível. Como é possível, é bom que você tenha uma verificação. Exatamente. O ex-secretário da Cultura, Mário Frias, e atual candidato ao Senado, se não me engano, né? Mário Frias, ele postou em seu Instagram recentemente uma fala de um dos ministros do Supremo, que eu não recordo agora qual deles, mas era sobre a fala do Bolsonaro exatamente sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre urna eletrônica, voto auditável, e o ministro falou assim no Twitter, sempre haverá maus perdedores, né? Falando do Bolsonaro. Aí o Mário Frias escreveu embaixo, será que o ministro sabe alguma coisa que nós não sabemos? Tipo assim, já colocando o Bolsonaro como perdedor, nesse sentido, assim, falando dos votos, né? Dos votos, da urna, o voto auditável e tal. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha assim, que existe a possibilidade de estarem tramando realmente alguma coisa para não deixar o Bolsonaro continuar no poder? Bom, eles torcem por isso, mas eu não diria que eles não vão conseguir fazer nada. Eu diria que hoje, acho que nós vamos ter muita gente olhando, muita gente fiscalizando, e eu acredito que nós vamos ter uma eleição limpa e o Bolsonaro vai ser eleito. O que eu questiono é os ministros do Supremo que estão no TSE e os ministros do Supremo de modo geral, com raras exceções, a sua postura política. O ministro tem que se ater aos autos e se manifestar tecnicamente nos autos. Hoje os ministros fazem leis, hoje os ministros dão opinião política, hoje os ministros toda hora estão interferindo nas decisões do Poder Executivo e Legislativo. Eu vejo perseguição por parte do Alexandre de Moraes contra quem é seu desafeto. Ele usa o seu cargo para perseguir desafetos, jornalistas, deputados e quem for que tem opinião contrária a ele. E o Senado, que seria a entidade ou a casa para fazer o contrapeso, e convocaram até o Alexandre de Moraes para dar explicações agora com relação ao inquérito das fake news, mas o Senado não toma atitude nenhuma. Por que não toma? Porque tem muito senador que tem processo no Supremo. E aí? Porque tem muito senador, como o próprio presidente da casa, que infelizmente o seu histórico de advocacia tem muitos processos no Supremo. E eu acho que isso faz com que eles sejam frouxos. Por isso que eu, inclusive, defendo a eleição do Paulo Martins para senador. Não só porque ele é muito bem preparado, mas porque ele tem postura e firmeza, se for necessário, já até de tocar impeachment de ministro do Supremo. Que eu acho que nós temos um senador preparado, um senador correto, um senador bem intencionado, mas que tenha firmeza e postura até para realmente fiscalizar a sua função, o Supremo Tribunal Federal, para botar em prática, exercer essa função, que não é exercida hoje pelos atuais senadores. Por isso que corre solto o Supremo. Não faz sentido hoje eles fazerem lives
com Felipe Neto, e ir para os Estados Unidos, onde o programa dizia a perspectiva do novo governo, deles toda hora estarem em conchavos políticos. Isso não é função de ministro do Supremo. O ministro do Supremo, eles têm uma função importante, que é garantir que a Constituição do Brasil seja respeitada. Mas eles não só não fazem isso, porque muitas vezes eles julgam contra a Constituição, mas ainda por cima, se não foram eleitos para isso, quase que se assoberbam como se fosse um presidente do Brasil. Tem um canal no YouTube, Brasil Paralelo, já viu? Com certeza. Você já viu? Lá tem um documentário sobre os 11 Supremos. E aí mostra a história de cada um. Cara, é muito legal. E aí como foram escolhidos, da onde eles vieram. As pessoas... É bom você que está assistindo aí, você vê isso aí. Vê o canal Brasil Paralelo, os 11 Supremos. Esse documentário, cara, é muito revelador. Porque hoje, lá no Supremo, eles mandam muito mais que o presidente até, tem hora, né? Sim. Barra tudo e... Eu vejo aquele senadorzinho medíocre da Rede, lá do Amapá, como é que é o nome daquele senadorzinho medíocre lá, daquela CPI ridícula do Covid? Randolph Rodrigues. O Randolph, toda hora, entra com processo no Supremo e o Supremo acata. É uma vergonha. Assim, eu acho que, às vezes, o Randolph, a Rede, exagera e os Supremos, como querem ficar perseguindo o presidente, ficam acatando o que ele propõe. A Rede tem uma deputada federal no Brasil, que é a Joênia, e são, acho que, 2 senadores. Eles perdem as votações lá no Congresso, são 513 senadores, sei lá, 400 votam a favor de uma lei, 90 votam contra, eles vão lá no Supremo, o Supremo dá razão aos que perderam. Toda hora intervindo no poder legislativo, toda hora intervindo nas decisões do poder executivo. É um absurdo isto. É uma vergonha o que está acontecendo com relação a essa situação do Supremo toda hora atrapalhar o Brasil. Mas é pura verdade. Né? Supremo, os 11 Supremos, né, esse documentário. Os 11 Supremos, o documentário da Brasil Paralelo. E tem outros lá, Cortina de Fumaça, por exemplo, porque eles começaram a falar sobre a Amazonas, né? Cara, eu não sabia disso. Aí eu comecei a assistir lá, pesquisar, e que a Amazônia, o desmatamento da Amazônia, eu descobri que não tem nada a ver, que tem que entregar a Amazônia para e depois eu vi que tinha muitas... Veja, essa é uma situação interessante, Hélio. O Bolsonaro, a Amazônia tem milhares de ONGs atuando lá. ONGs que, na realidade... Essas ONGs eu ouvi falar. Usam a sua de fachada para tirar ouro, tirar madeira, tirar a fauna, a biodiversidade brasileira para o exterior, para pedras preciosas, e usar essas riquezas nossas para o exterior. Sim. E o Bolsonaro cortou tudo isso. Ele acabou com o financiamento dessas ONGs, acabou com elas poderem atuar dentro da Amazônia. Isso gerou uma revolta fantástica. No governo Bolsonaro teve menos desmatamento do que no governo Lula e Dilma. Mas a gritaria é muito maior. Quando tem uns incêndios que aconteciam, e que ainda acontecem, infelizmente, para plantação, para outros problemas de seca, eles culpam o Bolsonaro e fazem um alarde mundial. Quando, na verdade, no governo deles era muito pior. Na verdade, o grande problema da Amazônia é que existe um movimento mundial para que ela seja internacionalizada e também pelas atitudes do presidente Bolsonaro de dificultar, porque ela ainda ocorre, essa exportação ilegal para o exterior de riquezas minerais, pedras preciosas, ouro, diamante, né, a biodiversidade, o que for, ainda acontece, mas ficou muito mais difícil desde que o presidente Bolsonaro assumiu. E isso gera uma chiadeira gigante. Por que você acha também que hoje tem mais dinheiro na cultura do que antigamente? Só que ela está sendo mais
pulverizada. Chega nas pequenas produções, chega em projetos menores. Mas é que antigamente ficava tudo para os artistas da Rede Globo, Na Rede Globo, da Bahia, para grandes cantores, que monopolizavam milhões e milhões e milhões. A E Lei que Rouanet, perderam né? isso. E que perderam isso. Hoje, projetos acima de 1 milhão não são mais aceitos. Então, você tem, na verdade, projetos de 20 mil, de 50 mil, de 10 mil. Aqueles projetos de 4, 5, 20 milhões que existiam, acabaram. Isso deixa eles loucos. Claro. Então, você tem um enfrentamento, às vezes, com o presidente, muito por ele ter acabado com essas situações. E foi o que aconteceu de modo geral. Sim. Por que você acha que a grande Tocou mídia... na ferida de Por tudo que estava errado. que a né? grande mídia é contra o presidente? Porque ele cortou dinheiro público nessas grandes mídias. E eles realmente não se recuperaram disso. Sim. E perderam a credibilidade pelas suas posturas e também porque, graças a Deus, surgiu as redes sociais. Essa questão da lei Rouanet, rapaz... Ó, eu, por exemplo, nunca consegui nada. Já tenho amigos que, por exemplo, em Minas Gerais, que são de dentro de prefeitura e tal. Mas é tudo tão fechadinho, tinha, né? Os grupinhos tão fechados que não adianta você levar um projeto. Não adiantava você levar um projeto. E o dinheiro não chegava, que chegava só nos grandes projetos. Não adiantava você levar, mostrar que tem a banda, que tem o músico. E aí depois eu fiquei sabendo que os caras, esse pessoal famosão da Globo aí, além de pegar a grana para fazer o projeto, ainda chegava lá no dia, fazia um evento, cobrava ingresso. Quer dizer, o dinheiro do projeto já estava tudo pago, né? Que é o dinheiro público para o pessoal poder assistir o teu show lá, sei lá, qualquer artista que estivesse sendo financiado pela Lei Rouanet. Eles pegavam esse dinheiro, faziam o evento mesmo e tal, de repente um DVD lá, sei lá, uma apresentação num teatro, mas cobrava ingresso. Aquela cantora que lá nos Estados Unidos pisou em cima da bandeira do Brasil, que sapateou em cima da bandeira do Brasil, Bebel Gilberto, ela recebeu o dinheiro da Lei Rouanet. E agora não está conseguindo mais. E recebeu quando a tia dela era ministra. Em uma imoralidade, né? E foi... A bandeira do Brasil é o maior símbolo do país. Representa não só o nosso patriotismo, mas os nossos sentimentos. Sim. E ela vai e pisa em cima, porque ela é contra o presidente Bolsonaro. Esse pessoal é nojento. Esse pessoal realmente... quando eu falo desse pessoal de esquerda, eu falo com desprezo, porque eles lutam por quanto pior, melhor. Eles lutam querendo prejudicar alguém para ganhar uma eleição. O que o senhor pensa sobre o que aconteceu do desarmamento da população brasileira? Essa lei, o Estatuto de Desarmamento, que eles tentaram nos colocar, sou totalmente contra. Eu votei, inclusive, a favor que o homem do campo possa andar não só na sua casa com a arma, mas em toda a propriedade. Isso garante mais segurança. Sim. O meu avô era um pequeno agricultor em Santa Catarina, na região de Calmon, Porto União da Vitória ali. E sempre teve arma em casa. Nunca matou ninguém, mas eu era para proteger a família. Meu pai, desde criança, eu via meu pai com um revólver dentro da gaveta dele e com um rifle dentro do armário. Nunca matou ninguém. O fato de ter uma arma que todos os brasileiros antigos sempre tiveram, não era para violência. Se você quiser fazer algo contra alguém, você vai fazer, tendo arma ou não. Você vai daí fazer de outra forma, com um pedaço de madeira, com uma faca, com o que tiver na mão. E quem faz alguma coisa errada é 0,0001%. Mas a arma garante tranquilidade, paz, e é um recurso que você tem. Sim. O estado mais tranquilo nos Estados Unidos é o Texas. É o estado mais armado. Lá você não tem violência de trânsito, você não tem assalto, você não tem invasão de propriedade. E é o lugar que mais tem arma nos Estados Unidos. Então, você vê que, ao contrário, a Suíça é o país no mundo que mais tem arma. Porque todo mundo que serve o exército leva seu rifle para casa, na Suíça. Então, você vai você vai na casa de um suíço, normalmente tem um rifle que foi do bisavô, um rifle que foi do avô, o que foi do pai e o dele. Natural, né? Natural. E fora as armas que ele compra. É o país mais pacífico. Na verdade, essa história de você ter arma
ser proporcional à violência é uma falácia. Isso não é verdadeiro. E ao contrário, isso evita crimes. Ninguém vai na casa de um suíço que sabe que lá tem arma. E ele vai se defender e pode se defender pela lei. Então, isso na verdade é uma tranquilidade até. E será que tinha... será não? Eu penso que tinha mesmo. Que a ideia de desarmar a população para um governo tendencioso a uma ditadura, autoritarismo, a ideia é essa mesmo, né? Pô, tá todo mundo desarmado, a gente faz o que a gente quer e ninguém vai vir aqui, não. Também tem isso. Eu acho que mais do que os bandidos, mais do que você ser assaltado e tal, tem esse negócio do governo de esquerda, né? Tem. Tá todo mundo desarmado, então... Eu vi um pedaço do debate dos candidatos a governo do Paraná, que o Ratinho felizmente não foi, porque era um pessoal desqualificado, um pessoal despreparado e com propostas ridículas. Tinha lá PSTU, PSOL, PCB, PCdoB, só comunistas socialistas, o que é uma desgraça. PT, e propondo o fim da polícia militar, querendo se criar milícias. É uma loucura. As ideias as mais estapafúrdias possíveis e, claro, sempre querendo tirar a proteção das pessoas, inclusive acabar com a polícia. São as ideias realmente que eles têm e que nós temos que enfrentar, porque isso não faz sentido. Sim. A polícia hoje, além de ser fundamental para a paz, é fundamental para evitar assaltos, para combater esse banditismo, ele é bom para a vida das pessoas. Com certeza. Lembra daquela, não sei se foi uma greve que teve, eu sei que eu estava no Espírito Santo, estava cantando lá, me apresentando lá, rapaz, e a polícia, foi aquela época que a polícia parou, não sei o que aconteceu, não me lembro qual foi o episódio, eu sei que a polícia saiu das ruas, se trancaram nos batalhões e tal, e, rapaz... É complicado. A rua é deserta. Em Vitória, eu tava em Vitória. Cara, sem polícia na rua dá um pavor na gente. Dá um pavor. E o pessoal saindo da igreja, eu me lembro que eu estava num Uber, e aí eu vi 2 elementos correndo e atirando e tal, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas assim, na rua, no centro da cidade. Mas nesse debate de ontem, esse pessoal da esquerda, os partidos nanicos, que não representam nada nem ninguém, propondo o fim da polícia. E a polícia é a paz. Com certeza. Inclusive teve, acho que antes da pandemia, teve sempre do Dia Internacional da Mulher, outros dias, a esquerda sempre aproveita para... na verdade, eles não estão ali defendendo a mulher, né? Eles aproveitam, né, para falar ali das suas ideologias e as suas narrativas, né? Daí, no Dia Internacional da Mulher, não lembro de que ano, acho que 2017, mais ou menos, eles estavam... 2018. Eles estavam nas ruas ali, eu estava vindo do trabalho e me deparei com aquela multidão ali, todo mundo ali de vermelho, com as suas bandeiras do PSOL, com arco-íris e tal, e também, né, com uma faixa grande, né, e gritando, queremos o fim da polícia militar, né, queremos o fim da polícia militar. E eu aproveitei, eu estava ali com a câmera, aproveitei para fazer um ao vivo ali, e até mesmo para entrevistar algumas pessoas ali na rua. Daí eu perguntei para uma senhora que estava também com essa faixa ali, queremos o fim da polícia militar. Eu falei, se você sair daqui agora, depois que for sozinho para casa, se for assaltado, por exemplo, alguém querer roubar teu celular, roubar tua carteira, até querer mesmo tirar a tua vida, você vai chamar quem? Vai chamar o Batman, o Superman, ou vai chamar a polícia, né? Ele simplesmente foge, né? Não queremos conversa, não sei o quê, né? Mas, inclusive... Quem sabe daqui a 100 anos, quando, através de educação e cultura, gente não tenha assaltos, não tenha mais violência no mundo, aí a sociedade pode mudar, mas hoje não. É fundamental. É complicado, inclusive a própria Maria do Rosário, que também tem essa pauta aí, ela já foi assaltada também. O filho do Lula, do ex-presidente Lula, também foi assaltado, ele com a namorada, se não me engano, roubaram o celular dele, né? E daí o pessoal relembrou, até o Siqueira Júnior aproveitou para mostrar lá as falas do ex-presidente, né? Do Lula, falando ali sobre os ladrõezinhos de celular, né? Eu estava no plenário quando a Maria do Rosário... só para tomar uma cervejinha e não sei o quê, e daí ele falando, e agora? Daí o filho... sabe o que o filho do Lula falou depois? Não, é porque esses jovens não me assaltaram, é porque eu estou morrendo de fome por causa do Bolsonaro. Tudo eles arrumam um jeito, distorce, né? De distorcer a situação. Desculpa, imagina, eu estava no plenário já há uns
2 anos e meio atrás, quando eu vi a Maria do Rosário fingir ser empurrada por um deputado do Pará, o delegado Éder Mauro, porque ele é muito de direita, bolsonarista, contra as pautas da esquerda. Ela passou por ele e se jogou como se ele tivesse empurrado, agredido. Só que ela não percebeu que tinha alguém atrás que estava filmando um outro assunto e filmou essa situação. E o senhor estava presente? Eu estava presente. Para você ver como elas são falsos e manipuladores. Depois desse assunto, se você clicar nas redes sociais, tem lá, Éder Mauro, Maria do Rosário, tem lá. Mas isso mostra o caráter dela. O caráter, né? É um caráter complicadíssimo. E, inclusive, teve, na época aí da eleição de 2018, teve gente até lá no Rio Grande do Sul, inclusive, na terra da Maria do Rosário, uma moça lá chegou a tatuar uma suástica, né, nazista, né, para dizer que foi atacada por apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Então, e outras, até nos Estados Unidos também, teve outras situações lá de esquerdistas, né, que simulavam, né, esse tipo de coisa para dizer que era apoiadores do Trump e tal. Eles então, mentem e manipulam isso muito. Isso aí é comum, né, para eles. Essa é a esquerda. A esquerda, eles têm um ódio, que eles chamam de ódio do bem, e são pessoas que, na opinião, fracassadas na vida, que procuram que a sociedade inteira seja prejudicada para ficar igual a eles. Então, doutor Stefano, nós temos aqui uma audiência maciça também no meio cristão, seja evangélico, seja católico, várias denominações. O que o senhor teria a dizer? Porque nós sabemos, né, que grande parte, né, do povo cristão tipo assim, é a favor, claro, da família, Deus, família e tal. Então, já sabemos de que lado está e tal. Mas tem um grupo, né, vou dizer assim, uma bolha, né, entre eles que a esquerda encontra apoio neles, né? O que o senhor teria a dizer para esse grupo, né, de pessoas que se dizem cristãos, né, de acreditar em Jesus Cristo, de servir a Deus e tal, mas que votam na esquerda, que fazem campanha, que se candidatam por partidos assim? O que o senhor teria a dizer para alguém assim, né? Alguém que se diz cristão, porém é apoiador de uma esquerda ali que tem defende aborto, que defende tanta coisa, drogas, tantas ideologias contrárias ao que diz a palavra de Deus. Isso não faz sentido, mas o que eu posso dizer é que essa eleição é uma espécie de divisor. Você tem que escolher não só pelas questões econômicas o seu candidato. Eu diria que o Bolsonaro, em termos econômicos, é o melhor presidente do país. Botou o país no rumo, numa pandemia, num momento de guerra entre países que afeta a economia como um todo, que é o caso da Rússia e da Ucrânia, e que o Brasil hoje está gerando emprego, renda, crescendo, melhorando a vida das pessoas. Mas essa questão de princípios também é fundamental. É um momento quase que entre bem e o mal. Nós temos alguém que defende a família, alguém que quer outro tipo de visão para o mundo, que eles são contra a família, alguém que defende aborto, alguém que não defende, alguém que não quer ideologia de gênero, alguém que quer uma escola com moral e cívica. São visões de mundo antagônicas. E um cristão não pode estar apoiando quem defende comunismo, socialismo, que só geraram mortes, miséria, valores que são absurdos para nós. Eles são contra a família, são contra Deus. E se eles são ateus, não há problema nenhum. Mas não venham querer prejudicar a fé das pessoas, que na verdade estão corretas. Então, você tem essa situação hoje muito complicada. É uma eleição, do ponto de vista, assim, dois mundos completamente diferentes. É quase que entre o bem e o mal. Nós temos que vencer. Nós temos que estar do lado do bem. Exatamente, inclusive o comunismo é totalmente antagônico, contrário ao cristianismo, porque Karl Marx, porque na verdade esse socialismo que existe hoje, né, toda essa tem raízes, né, no marxismo, né, no comunismo primeiro ali implantado, começado. O comunismo é uma utopia, na verdade utopia. As pessoas são diferentes e você tem que fazer com que a economia cresça para repartir o bolo, e não destruir a economia para não ter bolo nenhum, que é isso que eles não conseguem ver. Assim, inclusive Karl Marx, ele se dizia cristão, até que um dia ele foi fazer uma viagem, né, para uma cidade, e quando voltou, alguns anos depois, voltou totalmente diferente, e ele e o Engels, né, se não me engano, e já voltou com ideias totalmente diferentes, e se dizendo contrário a Deus, e dizendo assim que ele e esse tal de Engels, mais não sei quem lá, certamente iam conseguir subir acima do trono de Deus,
e lá iam derrubar, escorraçar Deus de lá. Tipo assim, falando, claro, numa linguagem metafórica, e no Manifesto Comunista fala muito sobre isso, né? Sobre lutar contra a família, contra a igreja, contra os princípios cristãos, contra os princípios, né? Fundamentais. Então, e isso, claro, lá no passado, mas esse socialismo de hoje ele está muito fundamental também nisso, né? Tem uma raiz grande nisso, não é mesmo? Tem sim, mas essa visão do comunismo, onde eles são ateus, onde eles defendem também essa questão de uma economia fechada, onde o Estado é dono das empresas, que não existe propriedade privada, onde existe o cerceamento das liberdades, a imprensa é controlada. Sim. Esse caminho é o caminho que não deu certo, que já foi testado, gerou milhões de mortes em qualquer país onde for implantado, desde o Camboja, da China, a antiga Rússia, a União Soviética como um todo. Não deu certo, não deu certo. As duas Alemanhas, antes de se reunificarem, o lado oriental e o lado ocidental, a diferença da liberdade, da qualidade de vida das pessoas. Numa sociedade onde tem liberdade, onde a economia é livre, é que você tem desenvolvimento e pode repartir renda. E não é numa economia onde o Estado é dono de tudo, manipula, mente e cerceia, que você vai ter liberdade ou uma renda para poder distribuir entre as pessoas. E ainda tem pessoas hoje querendo defender essas ideias socialistas e comunistas. Sendo que aqui perto de nós, né, na Venezuela e outros lugares aí, a Argentina, prova, infelizmente, a Argentina tá agora também, para né? Isso. Agora tem a linguagem neutra na Argentina. Linguagem oficial agora na Argentina. Todes. Oficial. Não faz o menor sentido. É uma aberração. Estão acabando com a cultura do país, estão acabando com a parte econômica do país, estão levando as pessoas para a miséria, para perder o emprego, para ficar todo mundo desempregado, para você ter essas questões de lutas de classe que não fazem o menor sentido. E, infelizmente, a Argentina, é claro que eles vão tirar esse presidente na próxima eleição e vão voltar para o caminho certo, mas eles vão sofrer muito por ter implantado isso. E na Venezuela não conseguem, porque virou uma ditadura com narcotraficantes envolvidos. Nossa. E você hoje, quem mantém o Maduro hoje é o narcotráfico com o exército. É tudo manipulado e você não consegue lutar contra essa força física de armas tão grande que ele tem por trás agora. E daí o país hoje está mais pobre do que o Haiti. O Haiti, que teve terremoto, que teve guerra. Hoje está a Venezuela, que é um país riquíssimo, uma beleza natural fantástica, na miséria. Você falou aí que é o do cristão que apoia o Lula. Aí tem um vídeo, não sei se saiu esses dias, eu vi esses dias, ele falando sobre que tem que limitar, né? Tem que limitar esse pessoal que tem programa de igreja na televisão, que é muita violência, que o camarada pede o dinheiro para dar uma bênção e depois a pessoa não recebe a bênção e ele ainda constrange a pessoa, falando, não, você que não teve fé direito, não sei o quê. Enfim, usando esse tipo de argumento para dizer assim, tem que tirar os programas evangélicos da televisão. Usando o erro de de uns e outros, né, para tentar cercear todos, né? Exatamente. E aí você falando sobre os cristãos, vou falar dos cristãos evangélicos, porque é o meio que a gente foi criado, que a gente convive, e infelizmente tem realmente uns que ainda apoiam e vão entrar, não vai dar certo, né? Mas por eles, pela cabeça deles, desses cristãos, eles votariam e o Lula ganharia e faria isso, vão tirar programa de televisão. Ele falou no programa, na entrevista, o Lula até falou assim, eu acho que eu tenho até um jeitão de pastor. Rapaz, é demais, o cara é abusado demais. E na Igreja Católica eu vejo muitos padres, né, até falando, né, defendendo, né, a família, defendendo a Bíblia, Deus, e os princípios também que a direita defende. E muitas vezes eu vejo muitos pastores não fazendo o mesmo. Até eu estava conversando com o evangelista Ed, ele estava falando que está faltando isso muitos pastores também começaram a se manifestar, né, na internet, nas redes sociais. Inclusive teve a invasão, vou dizer assim, né, do vereador Renato Freitas ali, e o pessoal dele querendo fazer um protesto. O protesto ele é sempre legítimo desde que seja feito de forma herdeira, só que não o local. O local de culto já está previsto em lei ali que ele que não deve, né? Aquilo que foi feito lá foi um absurdo. Um absurdo. Eles invadiram uma igreja
com palavras de ordem, com bandeiras comunistas, falando contra Deus, botando as pessoas que estavam lá dentro para fora da igreja, interrompendo a missa. Ou seja, é a atitude de quem é ateu, a atitude de quem não respeita a fé, que não respeita o seu semelhante. E a Câmara de Vereadores de Curitiba teve a postura correta ao cassar o mandato de alguém que não se comporta adequadamente. E ele já tinha feito outras atitudes semelhantes. Já tinha brigado com guardas municipais, já tinha pichado o Carrefour, já tinha feito outras coisas. Isso não é atitude de um parlamentar, de uma cidade como Curitiba, de um paranaense, uma cidade que é ordeira, uma cidade que a grande maioria das pessoas é temente a Deus, e você pega e com a sua agressividade invade uma igreja. E a esquerda faz isso no mundo todo. Toca fogo em igreja, onde eles têm o poder, eles perseguem os cristãos. Então, nós estamos longe disso no Brasil, graças a Deus. Mas não podemos deixar começar. Não podemos deixar começar. E o senhor sabe como é que está a situação do Renato Freitas no momento? Porque, pelo que eu soube, ele reassumiu até a segunda ordem, né? Parece que ele assumiu novamente, já parece que vai ter uma nova votação, mas que com certeza... Não, já teve. Vai haver o cassamento. Teve essa semana. Cassação, né? Essa semana, sim. Já teve. Semana passada teve a votação. Ele já foi cassado novamente. Entendi, então. Isso, na verdade, serve de exemplo para que outros não façam o mesmo, não é mesmo? E parabéns aos vereadores que tiveram a postura de tomar uma atitude contra um par seu por suas atitudes erradas. Tá certo. Então, hoje aqui vocês estão conhecendo um pouco mais aí do deputado federal, Reinhold Stephan Jr., né? E estão conhecendo um pouco mais. E então pense bem nessas eleições aí sobre o teu voto. É isso aí. E, doutor, agora vamos falar um pouquinho do senhor, aqui nos nossos momentos finais aqui do programa. Quando o senhor resolveu fazer parte da vida pública, como o seu pai já tinha essa história, que já estava na política, mas o que além disso o incentivou a entrar na política, além de ter o seu pai na política e tal, o que mais o levou a querer entrar para a vida pública? Veja, como qualquer filho que tem orgulho do seu pai, sim. Eu tinha essa admiração e eu acompanhava e aprendi a gostar. Sim. O locutor que tem um filho que acompanha ele na rádio, o filho vai acabar caminhando. Um artista que tem seu filho que o acompanha, que acaba caminhando. Um padeiro que o seu filho vai trabalhar com ele, vira padeiro. Aconteceu essa situação comigo. Mas o que me despertou realmente foi a minha experiência como secretário de Estado. Certo. Eu fiquei 4 anos como secretário de Estado, onde eu pude fazer muita coisa. E ali eu falei, a minha vocação é esta. Acabei pedindo demissão da empresa privada, onde eu trabalhava, e fui candidato a vereador. E que modificou bastante a minha vida, essa experiência como secretário de Estado. Foi aonde realmente eu decidi caminhar na vida pública. E não me arrependo disso. Eu diria que hoje eu posso, através das coisas que eu realizo para a comunidade, para o bem comum, para os municípios que eu atendo, para o país, dizer que eu me realizo. Eu também sou empresário na vida privada, mas a vida pública é que me motiva mais, é que me deixa mais feliz. E também porque a gente convive toda hora com pessoas, debate ideias, eu gosto disso. Hoje há um radicalismo no Brasil e eu enfrento esse radicalismo, porque não dá para ficar neutro, ou ficar... Neutro é só sabonete para neném. Nós vamos enfrentar esse pessoal de esquerda. Esse radicalismo a gente tem que combater, a gente tem que ser mais radical até do que eles, porque eles mentem, eles manipulam, eles fazem qualquer coisa para estar no poder, até tentaram matar o presidente. Sim. É a maneira deles, os meios justificam o fim. Então, eu, apesar de ser alguém bem fleumático, bem tranquilo, eu acho que eu tenho postura
e tenho conhecimento técnico, tenho experiência. Isso é importante, né? Para você não ficar perdido na hora que eles vêm com os argumentos. Hoje eu me sinto preparado para ser um bom parlamentar. Experiência, conhecimento e postura, que é o que um parlamentar precisa hoje, nesse momento tão difícil pelo qual o Brasil passa. Não dá para ser alguém neutro. Neutro é só sabonete para neném. Nós temos que enfrentar esse pessoal. E vemos aqui que o doutor Stefano, ele não mede palavras, né? Não tem muito filtro no bom sentido, assim, no sentido bom, estou falando. Sim. Porque às vezes a pessoa fica com medo de falar, né? Não pode, as coisas né? Que nem você falou comigo no carro, ó. Por exemplo, se eu não posso, não posso. Se eu, tipo, que nem, vamos supor, eu vim de carona com ele hoje, né? Ele falou, se ele não pudesse, ele não ia ficar inventando desculpa, né? Ele falou, eu não posso, eu vou ir direto, dar um jeito de ir aí. Se realmente ele não pudesse, ele falaria assim, né, porque, como ele disse, é uma pessoa sincera, e isso eu vi no senhor também, uma sinceridade, sim, e também já não é mais tempo também da gente ficar com meias palavras, meias verdades, né, que nem o senhor falou, né, é necessário, então, a gente se posicionar, não é mesmo? Sim, e o Brasil, nesse momento, precisa mais do que nunca. Você tem que ter, hoje, uma posição, tem que defender aquilo que você pensa, porque senão nós vamos ser atropelados. Mas eu quero aproveitar e agradecer, Kel, por estar aqui no teu programa. A gente que agradece a honra do Hélio, senhor aqui. Obrigado pela conversa. Legal. O Brasil tem nessa eleição uma espécie de divisor de águas. É importante que os brasileiros reflitam muito antes de votar e votem pelo melhor, pelo que é bom para o Brasil. Eu acredito muito no presidente Bolsonaro e me sinto bem preparado para exercer um bom papel como parlamentar. Mas temos que trabalhar. A campanha ainda nem começou oficialmente. Vai começar dia 16 agora de agosto e são 45 dias de campanha. Ela não começou, mas já está no fim. É rápido. Por falar em nem começou, que teve sobre a presença do presidente ontem no Flow, né? Alguém escreveu lá a eleição, no caso a eleição acabou hoje, no sentido assim, já dando uma previsão bem otimista, né? para o final das eleições, porque você teve todo aquele povo acompanhando. Ele conseguiu segurar 5 horas e 20 minutos todo aquele povo, né? Ele tem conteúdo, ele é franco, ele fez muito, ele enfrentou o que ninguém enfrentaria. Eu diria que a coragem que o presidente Bolsonaro tem é inigualável e hoje ele tem com isso o carinho da população, o respeito da população e por isso ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Isso é fato, né? Contra fatos não há argumento, cara, não adianta ficar. E é fato também que o nosso ex-presidente não tem condições, o cara estava preso esses dias, gente, pelo amor de Deus, não tem condições. Exatamente, e o pessoal fica falando, né, que no caso que tudo que a esquerda faz, né, tudo barulho, na verdade, todo esse povo, eles fazem barulho, né, mas dá para ver, já se comprovou tanto nas redes sociais como pessoalmente mesmo. Eu estava vendo um vídeo lá do Lula chegando no lugar, eu contei, parece que tinha 10 pessoas esperando por ele lá. Então é só barulho, parece que é só barulho, mas que não é tudo aquilo quando você vai se provar, né, a realidade mesmo como ela é. Não, e eles ainda têm que fazer Photoshop e aumentar o número de pessoas e multiplicar as pessoas. Exatamente. Que é uma prática comum deles. Enquanto o Bolsonaro vai e espontaneamente, sem pão com mortadela, sem transporte, sem pagar, as pessoas vão aos centenas de milhares, aos milhões nas ruas receber o presidente. Por onde ele passa, dos dois lados tem gente com bandeiras, vão as motos atrás ou vão caminhando com ele. É uma loucura a festa que o brasileiro faz para receber o presidente da República. Coisa que nunca teve. Aí você vê essas pesquisas que são fajutas, na minha opinião, dando vitórias a quem não tem esse percentual na realidade. Mas agora está tendo que arrumar. As pesquisas já estão dando vitória para o presidente Bolsonaro em sua maioria. E que agora tem que se arrumar. Porque não vão poder mentir por muito tempo. Temos quantos minutos ainda, Gil? Beleza. Eu queria uma opinião do senhor, que eu estou preparando um vídeo aqui no canal sobre um assunto. Tem um youtuber lá de Balneário Camboriú, que claro, não vou citar o nome. Então ele sempre bateu muito na esquerda, né? Sempre, né? Eu não gosto de esquerda, não gosto de Lula e tal. Só que ele se candidatou a deputado também, por Santa Catarina. Se candidatou a deputado, só que ele se candidatou por um partido que também não vou dizer o nome,
mas como eu estava dizendo ali que não devemos ficar com meias verdades, é o Avante, tá bom? O Avante do Janones, né? Janones, inclusive, tinha se candidatado agora tá a com presidente e agora deixou a candidatura dele para apoiar o Lula. Tem até vídeo, ele apresentou o Lula, porque ele supostamente lutava pelo auxílio emergencial, tal, disse que o Lula também vai lutar. Então, o Avante, assim como outros, estão coligados com o PT, até havia uns vídeos dele em outros lugares, em outros estados, estamos junto com o Lula, vamos não sei o quê, tal. E esse rapaz, esse youtuber, tem bastante seguidores aí nas redes sociais, e ele sempre falou muito contra a esquerda e agora se candidatou pelo Avante, que está junto com a esquerda. O senhor não acha, qual a sua opinião? O senhor acha que é uma incoerência da parte dele, de repente? Ele fala que ele continua contra as pautas de esquerda, só que se candidatou por um partido. Ele está no partido errado. Eu não sei dizer especificamente do caso, mas ele tem que demonstrar claramente que ele continua com o presidente Bolsonaro, tem que demonstrar claramente que ele continua com as suas ideias em termos de princípios, de valores. O senhor acha que mesmo que ele indo por um partido, ele pode ser independente nas suas ideias? Pode, mas é bem mais difícil. Mas pode. Mas ele tem que fazer uma campanha deixando mais claro do que os outros candidatos até. Ele tem que realmente mostrar que ele continua do mesmo lado. É porque ele aconteceu uma situação que ele não previa, do Avante coligar com o PT, mas que ele está com a mesma posição. Mas com certeza isso vai custar caro para ele em termos de votos, porque muita gente vai olhar e falar, mas esse pessoal está do outro lado. Então ele vai ter que trabalhar dobrado e vai ter que também falar dobrado o seu posicionamento. Exato, porque ele tinha procurado o partido de direita lá de Balneário Camboriú, porém não encontrou apoio no sentido assim, do conteúdo do seu canal, que é um grande canal ali no YouTube, e ele queria continuar falando as coisas que ele falava e tal, mas o partido meio que cortou, ele não ia ter liberdade. De alguém, no dia que ele ia lá para se filiar ao partido de direita, alguém do Avante ligou para ele. Falta de experiência. Alguém do Avante ligou para ele. Aconteceu até aqui no Paraná também. Um abraço, Zaio. A Aline Sleut foi para o PROS. Que desgraça. O PROS está lá coligado com o PT. E ela é Bolsonaro. Complicado. Eu ia tocar num assunto assim, falando a respeito que, aliás, eu me confundi muito. Cara, eu gostava do cara, dos discursos dele, mas isso faz tempo já. Quando começou o MBL, o que o senhor fala do MBL? Eu achava que era tão... MBL se perdeu. Ele se perdeu. Porque eu me lembro que no início eu falava, se perdeu. Lá, ele se perdeu até em termos de postura, de princípios, tem algumas coisas que eu acho boas, mas eles se perderam no caminho em termos morais, em termos de agressividade contra o presidente, em várias pautas se alinham com a esquerda, eles se perderam. Sim. Sim, foi uma desgraça. Assim como eu diria que o MBL, eu me dou bem com você falou de japonês, nosso amigo lá, o de São Paulo, meu Deus do céu, o deputado federal de São Paulo, que é do MBL. O Cataguiri. O Kim. Eu me dou bem com o Kim. O Kim, só que esse radicalismo contra o presidente, essas posturas dele que às vezes se junta com o PT nas votações, é absurdo. Então eles se perderam. Mas no início eles também eram uma proposta boa. Então, aí eu acho que daí que vem a confusão, porque quem está de fora, se você não fica o tempo inteiro assistindo o que está acontecendo no partido e tal, mas aí você pega algumas falas dele, cara, eu gostava demais, falava, rapaz, esse menino aí tem futuro e tal, esse cara vai ser presidente. Depois, meu amigo, eu peguei outras coisas, então acho que aí que vem a confusão. É que nem o Frota, a própria... Glaze. A Glaze não, a de São Paulo. É daqui do Curitiba, do PT. Que é daqui a Joyce House. Joyce, né? Tem gente que entrou e se perdeu. Tem gente que entrou lá e se perdeu, que foi muito mal, que só fez besteira, que talvez não tivesse experiência, e começaram a botar os pés pelas mãos. Daí começaram a votar com o fígado e não mais com a cabeça, porque não fizeram o que ele queria, aí passou a votar com o fígado. É o caso do Frota, é o caso o Frota declarou que vai votar no Lula, uma vergonha. Eles foram contrariados em coisas pessoais. Sim. E daí começaram a votar contra o governo, começaram a falar do presidente. Acho que eu já queria ter falado um pouco atrás sobre isso também. Será que isso aconteceu também com o Sérgio Moro? Sérgio Moro, para mim,
Veja, eu separo em 2 fases. Como juiz, ele teve a decisão correta e depois o próprio TRF, o STJ e o próprio Supremo mantiveram as decisões. Porque realmente houve roubo, houve muita coisa errada e eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Mas, depois como ministro, foi um péssimo ministro da Justiça, deixou as pessoas serem presas, foi contra a questão de porte de arma. As posturas dele no ministério foi de incompetência e de postura foi horrível. E depois foi um traíra ao sair atirando contra o presidente, falando sobre que o presidente tinha interferido na Polícia Federal e outras coisas. Então, eu lamento essa postura dele. Se perdeu também. Se perdeu. Por isso que eu digo que a melhor opção para o Senado do Paraná é o Paulo Martins. Agora, essas situações aí são complicadas. Foi igual o MBL, se perdeu. Eu acredito que aquela reunião onde eu vi o vídeo do presidente dando bronca nele, onde o presidente fala que ele não fazia nada, que não queria que defendesse a ele, presidente, mas que ele tinha que ter postura, tinha que ter firmeza, foi quase que uma bronca pública. E acho que ele nunca tinha tomado uma bronca. Eu imagino que essas situações de ter alguém cobrando, de ter chefe, de receber uma chamada de puxão de orelha ao vivo, eu acho que, como um juiz que é totalmente independente, que não presta conta para ninguém das coisas, ele não digeriu muito bem. Não digeriu muito bem. E daí talvez ele decidiu sair e saiu da pior maneira possível. Porque se eu já fui secretário de Estado, se o meu governador chegasse para mim, olha, não quero mais o teu serviço, ou eu não tivesse gostado de alguma coisa que o governador falou ou fez, eu ia pedir o boné, mas eu seria grato pela oportunidade que tive de, durante 4 anos, poder ter sido secretário de Estado, poder ter fazer meu trabalho, e não iria falar mal do governador. Sim. Então, a postura na saída dele foi muito ruim. Foi muito ruim. Exatamente. Antes de darmos aqui uma palavra final ao Dr. Stephanie, já vamos concluindo aqui o nosso programa de hoje, o nosso podcast. A enquete de hoje foi: aí pode um cristão ter ideologia política, você ter a sua... a igreja pode se envolver com política ou não? A maioria do povo que está escrevendo está dizendo que sim. É porque, na verdade, vou dar uma opinião própria aqui sobre essa questão. A Bíblia diz assim: aquele que milita na obra de Deus não se embaraça com coisas desse mundo, né? Então, na verdade, a parte que eu sou contra é somente, vamos supor que você seja um pastor, até mesmo padre, alguma missão que Deus deu para você específica ali. Você já tem um rebanho para cuidar, você tem uma rede de igrejas ali para cuidar, muita coisa para fazer. Até mesmo você que é ministro também na parte da música, assim também, como o Hélio que é músico, é artista. Vamos supor assim que você já tem um trabalho ali que já ocupa bastante do teu tempo, e se você for se candidatar a algum cargo, às vezes você vai ter que dividir o seu tempo, ou até mesmo pegar todo o seu tempo, né, e colocar na parte da vida pública. No caso eu sou contra, porque Deus ele tem as pessoas certas para colocar lá, porque precisa realmente de pessoas de caráter lá dentro, pessoas que defendam a família, que defendam os princípios. Com certeza precisa, mas eu sempre acredito que existem as pessoas certas para estar lá, as pessoas vocacionadas para isso, né? Então esta é a minha opinião, né? Que nem todos, né, da igreja, né, falando assim, tanto dos evangélicos como católicos e tal, podem, né, estar ali envolvidos com a política, exercerem cargos públicos, né, porque você já tem a tua missão aí. E é claro que muitos são vocacionados e têm a sua missão lá na vida pública. E por falar nisso, o senhor sente assim, que o senhor tem essa missão, assim, estando na vida pública, de fazer algo realmente lá? Eu estou na vida pública por opção, porque é aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, e me realizo fazendo bem aos outros. E o senhor sente que é uma vocação? É uma vocação. Com certeza. Mas é isso aí, então, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora aqui. Eu gostaria que o senhor dissesse aí mais umas palavras aí para a gente concluir, falando diretamente para... Cadê a câmera? Para a câmera ali. Bom, essa aqui. Eu quero... a minha mensagem de otimismo. O Brasil está num bom caminho. Nós estamos hoje com a economia melhorando, com mais pessoas recebendo salário melhor, com mais emprego.
pessoas que precisam recebendo o auxílio para poderem viver melhor e com liberdade. Eu diria que a liberdade para nós de culto, a liberdade de falar o que pensamos, a liberdade de viver é fundamental. E esse é o caminho que nós queremos, o caminho que as pessoas hoje vivam melhor. Muito obrigado a você por nos assistir, muito obrigado pela recepção de vocês aqui no estúdio. É um ótimo programa, debate temas fundamentais para o país. Eu diria que eu pude trazer, acho que um pouco do que eu vivi em Brasília, dos bastidores, do que eu vi acontecendo com o presidente Bolsonaro, com o seu governo, com as pessoas. Muito obrigado e estamos juntos, pessoal. Nós que agradecemos, deputado. Obrigado pela sua presença. Somou bastante. Eu aprendi bastante nesse programa e tenho certeza que o pessoal gostou. E o senhor fica à vontade, a hora que quiser voltar, fala com a gente, fala com o Kel aí. A gente Isso, vamos marcar uma próxima vez. Porque esse foi apenas o primeiro aí, né? Porque a gente, mas temos mais curiosidades aí para saber que o deputado está lá, um lugar que nós não podemos estar, né? Mas ele está lá e pode nos trazer esses bastidores, né, da vida pública. E muito bacana você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Inclusive, essa não é a primeira vez que o deputado Reinhold esteve aqui na Fusão TV, não é mesmo? Você já esteve aqui, né? Você já conhece o Juliano? O Juliano foi quem me entrevistou da última vez. Exatamente. E eu já disse para o Juliano da última vez, o vai ganhar no primeiro turno. Estou repetindo aqui hoje. Isso aí. Eu assisti da outra vez. Um grande abraço, deputado. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas é um prazer, Kel. Obrigado, doutor. Ali, eles não querem dar uma palavrinha também? Eu esqueci deles, perdão. Mas tá bom. Como é que é o nome dele? Da moça? Na verdade é o Ícaro e a Caroline. O Ícaro e a Carolina. Muito obrigado pela presença de vocês aqui também. E de uma próxima queremos vocês aqui sentados aqui também. Deus abençoe todos. Um grande abraço e até a próxima terça, gente. Valeu, gente. Valeu.